E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pronto para começar mais um dia aqui de leitura diária? Feche os seus olhos e assim vamos começar com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Te dou graças por tudo, Senhor. Ser conosco aqui nesta leitura diária. Que o teu Espírito Santo seja intérprete, Senhor, da tua palavra para o nosso coração. Nos ajude e nos dê graça. Louvo a ti pela vida de cada um que está aqui comigo, Senhor, junto desse propósito. Cada um que acabou de chegar, se inscreveu, está aqui comigo. Jesus, nos ajude, Senhor. Que nós venhamos propagar, divulgar a leitura da tua palavra, compartilhar, para que assim a tua palavra possa alimentar muitas pessoas através de nossas vidas. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu peço aqui, mas também já te agradeço por tudo. Amém e amém. Amém. As nossas leituras diárias de hoje estão em 2 Reis, capítulo 18, 19, 2 Crônicas, capítulo 32, Salmos 67, 1 Coríntios, capítulo 9. Hoje tem leitura pra gente. Então abre a tua Bíblia, 2 Reis, capítulo 18, que vai nos dizer assim: o reinado de Ezequias, rei de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, de tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neotzã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. E rebelou-se contra o rei da Síria. E deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou, ao fim de 3 anos. E os assírios a tomaram. Assim a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Alá, em Gozã do rio Abor e nas cidades dos Médios. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. Não o ouviram, nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria em Laquis: cometi um erro. Para de atacar e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou ouro com o que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Síria. A ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. Laquis, o rei da Síria, enviou ao rei Ezequias em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante do campo com grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na entrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna, e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante do campo lhes disse: digam isso a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria: em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderiam militar? Em que você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado, que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas se vocês me disserem: estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar desde o altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir esse local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra esse país e o destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, disseram ao comandante de campo: por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros lhe entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados ao muro? Que como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias engane, ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixe Ezequias convencê-lo a confiar no Senhor quando diz: com certeza o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê ouvidos a Ezequias.
Assim diz o rei da Síria: façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão, de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não dê ouvidos a Ezequias, pois ele o está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefavaim, de Rena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos esses deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o rei tinha ordenado, não lhe responda. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, secretário de Sebna, e o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornou. Com as vestes rasgadas a Ezequias, e lhe relataram o que o comandante do campo tinha dito. Capítulo 19. A predição de libertação de Jerusalém. Ao ouvir o relato do rei Ezequias, rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Tudo isso fez o rei Ezequias. Quando ouviu o relato, ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhes disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos com uma mulher que está para dar luz a filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante do campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhe disse: digam ao seu Senhor que assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante do campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libna. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de se livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezef e do povo de Éden, que estão em Telazar. Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Savarvaim, de Rena e de Iva? Na oração de Ezequias, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações os seus territórios um deserto, atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mão humana. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. A profecia de Isaías sobre a queda de Senaqueribe. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele: a virgem, a filha de Sião, despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu seu olhar arrogante? Contra o santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subir, aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano, derrubei os seus mais altos cedros e os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, e você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Seus habitantes, sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando você retorna. E como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei esse sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo ano daquilo que brotar. Mas no terceiro ano, semeiem, colham, plantem vinhas e comam seu fruto.
Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou de manhã, na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos, Adrameleque e Sarezer, mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Segundo Crônicas, capítulo 32, a ameaça de Senaqueribe contra Judá. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava na região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu um outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o muro da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando com essas palavras: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse o rei Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquis, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem que o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos de outras terras? Acaso alguma vez o Deus daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês... Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixe Ezequias enganá-los e iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e desafiando, assim como o Deus dos povos das outras terras não livrar o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos, dizia o rei Senaqueribe. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam aos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por isso tudo, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus, e o Senhor enviou um anjo, que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar no templo do seu Deus, alguns de seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. O orgulho e a morte de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor e lhe respondeu dando-lhe um sinal milagroso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias.
Faltou força, gente, aqui, mas vamos continuar. Versículo 27. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitíssimos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, Deus o deixou, para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e os seus atos piedosos estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagem por ocasião de sua morte, e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Salmo 67. É uma leitura bem pequena do Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te, ó povos. Ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Agora a última leitura, 1 Coríntios, capítulo 9, também é uma leitura pequena, que diz assim: os direitos de um apóstolo. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como faz os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente que nossa... Voltou. Não é certamente que por nossa causa que ele o diz, sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Portanto, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Quando é, pois, a minha recompensa? Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz um escravo de todos. Para ganhar o maior número possível de pessoas, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para que os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de guardar o que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem de que todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas para nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje, com toda essa luta, com toda essa provação. Mas eu não vou fazer aqui corte de vídeo, vou deixar assim, para vocês verem como acontecem lutas. O mundo espiritual, ele se
movem mediante algo que você está fazendo para Deus no mundo físico. Então, o Senhor nos deu graça, consegui gravar aqui com a ajuda da minha filha, que está com a lanterninha do celular acesa aqui para mim. E agradeço a Deus por você estar aqui comigo ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.